Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Olha, se você quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, você já recebe a análise aí no outro dia. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, inclusive também do treinamento emocional para quem está passando por término de relacionamento. Sabe aquela dor, aquela angústia que invade o seu peito? São 5 horas de videoaula, né? Esse curso são 5 horas de videoaula para você conseguir entender desde antes de você entrar no relacionamento. Enfim, aqui na descrição do vídeo tem tudo bonitinho, tudo certinho, né? Tudo elencado ali, bem organizadinho, para você dar uma fuçada, tá bom? O meu site tá tudo aqui embaixo, certo? Vamos então à nossa reflexão de hoje em cima de uma frase de Galileu Galilei que diz assim: a verdade não resulta do número dos que nela creem. Presta atenção. A verdade não resulta do número dos que nela creem. Como assim, André? Ué, quantas e quantas vezes nós não ouvimos... Bom, e Galileu tinha toda a razão para falar isso, né? Olha, você sabe que Galileu quase foi para a fogueira. Galileu quase foi para a fogueira por causa do heliocentrismo. Porque Galileu, né, falou que não era a Terra o centro, mas sim o Sol e que os planetas orbitavam ao redor do Sol. Então, o Sol era o centro. Hélio é o Sol, não é? Então, heliocentrismo. O Sol é que estava no centro e os planetas orbitavam ao seu redor. Porque até então acreditava-se no geo é terra, geocentrismo. A Terra era o centro e os planetas giravam ao redor da Terra, porque a Terra é a criação divina, a Terra é a criação onde Deus colocou o homem, né? A sua criação. Então a Terra tem que estar no centro. E Galileu quase foi mandado para a fogueira por conta disso. Então, se você parar, por isso que entender o contexto do autor é muito importante. Aliás, não é? A gente tem alguns filósofos que, né, não são filósofos formados, não é? São denominados, eles se auto-intitularam filósofos hoje em dia, que fala que a Terra é plana. Uau, são super inteligentes, enfim. A Terra é plana, né? Falam que não é para tomar vacina, por isso que você está vendo aí o aumento, um aumento considerável do sarampo. Doenças que estavam erradicadas estão voltando, não é? Por quê? Porque a gente vê essas pessoas fazendo um verdadeiro desserviço à humanidade. Essa é a verdade. Enfim, fazer o que não, gente? Falar o que não? E tem gente que segue, hein? Misericórdia, não? Tem gente que segue ele se auto-intitulou filósofo, né? Inclusive o nosso presidente da República segue cegamente ele, né? Misericórdia. Enfim, tá bom, deixa. Cada um tem que seguir, né, o que lhe agrada, não é verdade? Então, que siga. Ué, se o que ele fala é sagrado, beleza, né? Vamos embora, né? Olha, então você entende, não é, o contexto de Galileu dizendo assim, olha, a verdade não resulta do número dos que nela creem. Então, não é porque todo mundo está falando. Ou seja, a igreja falava, todo mundo falava, você é um pecador. Você é um pecador. Onde já se viu? Vem você aqui falar que o sol está no centro. Como que pode um negócio desse? Mas que coisa, hein?
Então precisa tomar muito cuidado, porque assim, olha, eu vejo lá no sítio o efeito manada. O efeito manada é o seguinte: um vai, o resto vai atrás. Esse é o efeito manada. E isso acontece aos montes. Acontece muito. Hoje em dia, com negócio de internet, com negócio de rede social, se você não tiver um senso crítico, esse negócio do efeito manada é uma coisa seríssima. Todo mundo vai atrás e nem questiona, nem se questiona. Sabe? Joga-se uma notícia e aí você já toma aquilo como verdade absoluta. Toma-se aquilo e aquilo vai se espalhando feito pólvora. Gente do céu, se a gente não prestar atenção, se a gente não questionar, escuta, mas da onde está vindo? Quem falou? Por que falou? Né? Quem deu a informação? Qual emissora veiculou? Se é que foi uma emissora? Porque hoje em dia você tem aí como critério de verdade o seu tio mandou alguma coisa no WhatsApp e você já toma como verdade absoluta. Nossa, não é? Mataram dois não sei onde lá. Mas escuta, quem é que falou? De repente, o seu tio nem escutou direito, nem sabe. Gente, tem uma história desse negócio aí de notícia distorcida. E olha que naquela época nem tinha muita essa questão, nem tinha WhatsApp, eu acho, na época. Eu escrevi durante mais de 20 anos, eu escrevi aqui para o jornal da minha cidade, né? Eu tinha uma coluna no jornal. Mais de 20 anos eu escrevi. Aí eu lembro que teve era uma sexta-feira santa, eu acho. Então o jornal ele sempre foi entregue aos sábados, né? O jornal não era diário, ele era semanal e ele era entregue aos sábados. Como era feriado, ia ser, né? Tinha sexta-feira santa, ele foi entregue na sexta-feira então. Né, anteciparam, até porque depois ele, né, para o pessoal para a equipe do jornal poder também ficar de folga. Então eles entregaram na sexta-feira. E aí eu tinha escrito um artigo na Sexta-feira Santa, porque as pessoas se suicidam, né? Porque era alguma coisa assim, não sei exatamente o título, mas era no título tinha falando sobre suicídio. Era alguma coisa sobre o suicídio. Aí, o que aconteceu? À tarde, gente, eu lembro que já tinha o Facebook, ou era o Orkut ainda? Não, acho que era o Facebook mesmo. E aí começou, eu lembro, pipocar mensagem no meu... então, vamos por... quero o Facebook, vai, o Messenger. Começou a pipocar mensagem, eu comecei a receber ligação. Uma amiga minha, meu Deus do céu, André, tá tudo bem? Gente, tô falando com você, porque se espalhou de uma tal maneira, porque eu já tinha programa na rádio. Então, não é? Eu já era um tanto quanto conhecido aqui em Dois Córregos. Aí com programa em rádio, você fica mais conhecido. Não tinha ainda canal na internet, não tinha um canal no YouTube e tal, mas eu já era conhecido aqui na cidade. Então, e quanto mais você é conhecido, mais a coisa espalha, não é verdade? E aí o que aconteceu? A notícia era, gente, de que eu tinha me suicidado. Olha, ai, credo, Deus me livre. Mas a notícia que circulou era essa. Inclusive, depois, um policial conversando com a minha irmã, ele falou, nossa, eu não sei quantas ligações nós recebemos lá no batalhão. Porque liga para a polícia, né? Para saber se é verdade. Outros ligavam na Santa Casa. Você acha, gente? Eu acho que, na minha cabeça, eu não sei da onde foi o foco, da onde veio isso. Olha lá, todo mundo está falando. Ou seja, se você partir desse princípio de que todo mundo está falando, então, onde tem fumaça tem fogo, não é assim esse o princípio? Só porque todo mundo está falando? Provavelmente,
Muita gente deve ter pensado: ah, gente, mas é porque ele é conhecido, então vai ver que abafaram o caso. Eu garanto para você que vai ter gente que vai até hoje capaz de falar isso. Capaz de ter gente até hoje achar que eu fiz uma tentativa de suicídio. E eu aqui, graças a Deus, meu Deus do céu, na paz do Senhor aqui em casa, na Sexta-feira Santa. Mas na minha cabeça, assim, pode ser que alguém tenha falado por maldade, começado essa, né, essa fagulha, essa faísca, né, por maldade? Pode ser. Mas na minha cabeça, eu acho que nem começou por maldade. Eu acho que por causa do meu artigo que falava sobre suicídio, eu imagino que alguém, de repente, comentou com alguém: ah, o André falou de suicídio. Ou a outra pessoa, de repente, passando, ou alguém que estava perto, alguém entendeu: o André se suicidou, o André Massolini se suicidou. Sabe assim, sabe, as distorções, o telefone sem fio? E talvez essa pessoa falou para uma outra, e aí a coisa espalha de uma tal maneira que ninguém segura. Ninguém segura, que era à noite eu estava recebendo ligação ainda, gente, e isso começou a espalhar à tarde. Então, para você ter uma ideia de como a coisa vai. Por isso que eu sou contra esse negócio da pessoa falar: onde tem fumaça, tem fogo. Cuidado. Porque nesse caso que eu estou falando, por exemplo, né? Pelo amor de Deus, mas não tinha nenhuma labaredinha, mas não tinha nada, não tinha, mas nenhuma fumacica. Mas como é uma fumacica? Não tem. Como assim, gente? Como assim eu me suicidei? Então, precisa tomar muito cuidado. Não é porque todo mundo fala, não é. Por que você acha que em época de campanha eleitoral a questão de se manipula as pesquisas para querer mostrar que tal candidato está na frente, por exemplo, não é? Então, institutos que não são sérios querem colocar determinado candidato muito à frente, justamente para querer provocar esse efeito manada. Bom, se todo mundo está votando nele, eu também vou votar. Você está entendendo? Se todo mundo está votando nele, eu também voto. E você pode ver que nós temos muito essa questão do efeito manada dentro de nós. Gente, mas se todo mundo está indo naquele bar, todo mundo está falando, eu também vou. Se todo mundo está indo naquela boate, eu também vou. Gente, todo mundo compra naquele mercado. Ah, eu também vou comprar lá. Gente, todo mundo compra tal amaciante para roupa. Porque todo mundo compra. É o amaciante que mais vende no Brasil. Então, você está entendendo? É o efeito manada. Só porque todo mundo vai, parece que aquilo então credencia. Pode ser que seja verdade, pode ser que aquele amaciante realmente seja muito bom, por isso que está vendendo muito. Então, não estou falando que, né, que é só efeito de publicidade em cima. Pode ser que ele seja realmente muito bom. Agora, pode ser que seja só uma grande publicidade que foi feita em cima daquilo. Talvez você tenha outros amaciantes que sejam muito melhores, só que vendem muito menos. Só que não tem publicidade, não tem volume em cima daquilo. E isso você pode pegar em todas as esferas. Por exemplo, talvez você que está me assistindo, talvez você seja uma cabeleireira. Talvez você seja uma cabeleireira de mão cheia. Só que todo mundo vai naquela outra lá, porque ela é famosa, porque não sei o que, todo mundo vai lá. E talvez o seu trabalho seja excepcionalmente superior ao dela. Só que as pessoas vão nela, porque ela tem nome. Tá entendendo? Olha como a coisa pode, gente, olha como de fofoca a reflexão pode ir até para as questões profissionais. Não é? E não é verdade, gente? Tem determinadas modinhas. Todo mundo está ouvindo aquela música. Então agora aquilo ali ganha uma aura extra. Todo mundo está falando daquilo, todo mundo ouve aquele artista, todo mundo. Não é assim? Então, cuidado. Nunca perca de vista, sabe,
quem você é, os critérios que você tem, os pezinhos no chão e tome as decisões a partir de você. A partir das conclusões às quais você chegou. Certo? Para não ir nesse efeito manada. Eu vou sempre naquilo que os outros estão dizendo, no que os outros estão dizendo. Certo? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se curtiu, dá o seu joinha aí. Compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço.